Olá, vamos dar início à nossa primeira live, que estava marcado para ontem. Essa primeira a gente vai começar hoje, mas todas as semanas vão ser nas segundas e quintas-feiras. E eu queria já aproveitar a oportunidade para anunciar aqui os meus livros. Esse é o quarto livro, A Reforma do Espírito. Esse aqui é o terceiro, Paternidade Restaurada. Vasculhando as profundezas do coração é o segundo. E Livres na Vinda do Senhor é o primeiro. Então, R$50 cada um, mais R$15 de frete para todos os estados do Brasil. E você comprando esses livros, você está ajudando o ministério a continuar espalhando a palavra e a edificação no corpo de Cristo. Então é muito importante que você, que é participante direto ou indireto no nosso ministério, seja um apoiador também financeiro, que você possa ofertar através do Pix ou você possa comprar os nossos livros. Através dessa participação financeira, nós temos condições de servir o corpo de Cristo de forma a trazer salvação para aqueles que perecem ou edificação para aqueles que já nasceram de novo. Hoje eu quero começar fazendo os irmãos, aqueles que já são nascidos de novo, ou aqueles que vão assistir, mas que ainda não confessaram Jesus como Senhor e Salvador, quero trazer uma reflexão, fazer você pensar, fazer você refletir. Eu tenho falado para as pessoas que elas precisam compreender que, apesar de terem nascido de novo, elas estão aqui na Terra, elas habitam aqui, é um espírito nascido de novo, eterno, que habita dentro de um corpo. Então nós precisamos lidar com a nossa natureza humana, nosso corpo, nossa saúde. Nós precisamos lidar com a nossa saúde mental, que é a nossa personalidade, compreender a alma, e também nós precisamos lidar com o espírito, que é a compreensão e consciência da verdade. E eu vejo muitas vezes os cristãos priorizando ou a natureza humana ou a natureza espiritual em desequilíbrio. Ou seja, as pessoas não cuidam da saúde, elas focam somente nas questões espirituais e elas acabam tendo que lidar com problemas de saúde mental, muitas vezes, questões psicológicas e emocionais. E isso também traz uma dificuldade depois de lidar com as questões espirituais. Então, quando eu trago meus vídeos, reflexões, convido vocês a meditar sobre certas coisas, é para que você entre nesse equilíbrio e você possa ter uma caminhada, uma jornada eficiente dentro daquilo que Deus propõe para a sua vida. E hoje eu vou te convidar, as nossas lives vão ser rápidas, eu vou procurar que elas sejam aí 15 minutos, 20 minutos no máximo, tá? Vou me esforçar para que elas sejam bem rápidas. E eu queria que você abrisse em Provérbios 17, versículo 14. Provérbios capítulo 17, versículo 4, tá? Eu já vou ler aqui, depois eu vou te passar mais 2 versículos e vou trazer um pensamento rápido para você levar para o seu dia e para a sua semana, tá? Os maus ouvem com atenção as coisas más e os mentirosos gostam de ouvir mentiras. Então, fixa aí esse versículo. Os maus ouvem com atenção as coisas más e os mentirosos gostam de ouvir mentiras. Tá? Eu vou te falar como é que eu fui procurar esse versículo aqui. Depois nós vamos ler aqui 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo... Peguei essa Bíblia aqui, que não é a que eu uso, ela tem a letra bem pequena. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Capítulo 2, versículo do 9 ao 12. O perverso chegará com o poder de Satanás
e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas, e enganará com todo tipo de maldade os que vão ser, presta atenção no que está falando, nos que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram nem amaram a verdade que os poderia salvar. Por isso, olha só, presta atenção, hein? Por isso Deus, é Deus, não é o Satanás. Deus envia o poder do erro para agir neles, a fim de que acreditem naquilo que é falso. Então, se você ler lá Provérbios novamente, Provérbios 17, versículo 4. Os maus ouvem com atenção as coisas más, e os mentirosos gostam de ouvir mentiras. E aí quando você lê Provérbios, Antigo Testamento, Sabedoria de Salomão, milhares de anos atrás, depois Novo Testamento, depois de Jesus, Paulo falando que o próprio Deus iria enviar o espírito do erro na vida daqueles que escolheram acreditar na mentira. Por que que eu cheguei a essa meditação para a minha vida que não foi hoje? Isso foi algo que eu meditei em 2021 para 2022. Eu pensei muito sobre isso. Quando eu fui em Novo Hamburgo, eu compartilhei essa minha meditação com o pastor que eu visitei a casa dele em 2022, porque eu me perguntava o seguinte: quando a gente tem convivência com familiar, com amigos, colegas e pessoas, irmãos na fé, líderes, eu tinha uma convivência com essas pessoas. E eu comecei a observar o seguinte: quando surgia um conflito, seja familiar, por exemplo, usar um exemplo de família, ou amigos, né, pessoas que você convive, quando surgia um conflito, e essas pessoas sentavam numa mesa, ou já fui convidado, por exemplo, para reuniões presenciais, onde precisavam ser solucionadas situações ali de conflito de interesses ou de opiniões divergentes. As verdades de cada um, relativas, né, não são absolutas, eram colocadas ali no assunto, na mesa, e a pessoa, por exemplo, às vezes o líder, ou alguém ali que tem a responsabilidade de tomar os critérios ali do certo e errado, acabava sempre por julgar a verdade por mentira e a mentira por verdade. Vou dar um exemplo aqui, tá? Não vamos falar hoje de política, mas para você entender. O que aconteceu essa semana aí da cadeirada, né? Uma cadeira, um candidato se sentiu ofendido e ele deu uma cadeirada no outro. Então, é uma ofensa verbal com uma ofensa física, né? Completamente diferente. Mas quando você vê as pessoas comentando sobre isso, eu não vou dar minha opinião aqui sobre isso, mas para você refletir, você vai notar que há uma condição de 2 pesos e 2 medidas, ou seja, a verdade ela é relativa na mente de cada um. Eu penso que ele realmente tinha que ter dado aquela cadeirada porque ele foi ofendido. E aí ela compara um tipo de ofensa completamente diferente, até porque dentro da liberdade de expressão as pessoas têm o direito de falar o que quiser, com uma ofensa física que pode causar, por exemplo, uma morte ou uma injúria física. E as pessoas colocam isso no mesmo nível. Então, juntando isso com o que eu falei em 2021, 2022, a minha pergunta para Deus foi: Senhor, eu não consigo mais compreender. Eu não sei mais como decidir pela verdade, porque os próprios cristãos estão tendo a verdade absoluta por relativa. Por exemplo, dentro do Evangelho, né, dentro da instituição, até onde nós podemos distorcer as opiniões e os critérios a fim de chegar numa intenção, né? Eu tenho intenção de que a minha instituição ela prospere e cresça, então vale qualquer tipo de argumento, ou quais as pessoas que eu devo andar, quais as pessoas que eu devo cortar na minha vida, até onde eu coloco um critério de amor para que eu permaneça com determinadas pessoas ao meu redor. E eu não sabia fazer isso,
Porque eu me sentia culpado, eu falava, como é que eu vou cortar fulano da minha relação? E o amor de Cristo, eu não tenho que amar essas pessoas. Eu preciso amar, então eu tenho que perdoar e eu tenho que seguir em frente. E a partir de 2022, quando eu tomei decisões assim radicais, em termos de critérios, né, de amizade, eu meditei nesses textos que eu estou passando aqui para vocês. Então, por exemplo, os maus, eles sempre vão pender para os maus. Então, quando você conhece uma pessoa que ela é perversa, o que é perversa? Ela rejeita a verdade, o amor em lugar das suas próprias convicções. Às vezes ela pode até usar a Bíblia, ela pode usar até o nome de Jesus, mas ela rejeita a verdade. Vou dizer qual verdade eu estou dizendo, não é a verdade da palavra de Deus. Vou dar um exemplo, tá? Aqui tem uma parede aqui do lado, ela é branca. Na lata de tinta, qual é a verdade? É o que está escrito na lata de tinta. Ela é branco gelo. Então, por mais que a minha capacidade de interpretar essa cor seja diferente, eu falo, não, mas para mim ela parece bege. Só que existe um critério de cores na produção dessa tinta, que lá na lata dela diz que ela é branco gelo. A partir do momento que, por uma conveniência minha, eu escolho que essa tinta não é branca, ela é bege, eu estou escolhendo por uma mentira, por uma inverdade, baseada em fatos e baseado no critério de classificação de cores. E aí, por conveniência, aí você vai dizer, mas conveniente de que aspecto? Se o meu coração não é fundado na verdade, todo momento que eu tiver que fazer uma escolha, eu vou pender para a mentira. Então, se chegar duas pessoas aqui agora e conversar comigo, por que Salomão, Deus deu sabedoria? Para quem não sabe, sabedoria e amor são a mesma coisa, porque os atributos de Deus são todos revelados em Cristo. Então, aquele que ama, ele é sábio. Aquele que é sábio ama. E quem ama é justo, e quem é justo ama. Então, são atributos de Deus revelados em Cristo. Se você tem a mente de Cristo, você vai manifestar esses atributos. Então, Salomão, ele conseguia ser juiz de situações porque ele estava fundamentado na verdade. Então, quando a mulher chegou lá com um filho, uma mulher matou o filho, e aí ela disse que o filho da outra era dela, e Salomão teve uma decisão de sabedoria, de juízo ali, foi por causa da verdade que havia nele. Se houvesse mentira e falta de integridade em Salomão, talvez, provavelmente, ele iria fazer um juízo daquela situação de forma distorcida. Se você for pegar hoje a justiça no Brasil, você vai perceber que as injustiças que têm sido cometidas através do judiciário é por causa da iniquidade daquele que julga. Ele não consegue julgar com verdade porque ele é iníquo. Então o problema é que nós estamos querendo que pessoas iníquas ou pessoas fundadas na mentira, naquele senso cultural de levar vantagem, nós estamos esperando que essas pessoas ajam com verdade em nossa vida. Isso não vai acontecer. Então, por exemplo, quando você conhecer uma pessoa e ela começar a falar para você assim, mas eu acredito nisso, e você começar a ver as atitudes dela, você não vai poder depois dizer por que ela foi injusta com você. Você não vai ter esse direito, porque os sinais da injustiça estão nas decisões diárias, porque é o que está no coração da pessoa que vai fazer ela escolher. Então, muitas vezes, eu confesso que eu sou justo, porque a palavra diz que eu sou. A palavra diz que eu sou justo. Mas a justiça manifesta através das minhas decisões. Então, muitas vezes, eu confiei em pessoas e eu acreditava que elas também eram justas, porque elas confessavam Jesus como Senhor e Salvador. Mas, como que eu vou dizer? Porque eu não observei esses sinais. Por mais que eu tenha entendido, né, como eu te disse, em 2021, 2022, eu ainda estava em processo de fundamentar essa verdade no meu coração. Então, os seus julgamentos, quando eu falo julgamento, não é você julgar o próximo, mas o seu julgamento em termos de decisões. Os seus julgamentos, eles são proporcionais à verdade que há no seu coração.
Então, quando você vê uma pessoa que ela é egoísta, que ela é mentirosa, que ela não é defensora da verdade, como que você vai esperar que ela cumpra isso com você, na amizade com você? Então, se ela não é alguém justa, ou seja, que tem amor e sabedoria em relação nas relações, como você pode perceber isso? Pessoas que elas têm por corpo de Cristo somente as pessoas que ela concorda, porque eu te digo uma coisa, eu não concordo com várias doutrinas e eu não concordo com muitas pessoas da forma que agem, mas eu tenho que reconhecer que elas são filhas de Deus porque confessam Jesus, nasceram de novo, então elas fazem parte do mesmo corpo que eu. Então, quando você vê uma pessoa separando o corpo, não, essa pessoa aqui, ela é corpo, porque eu gosto dela e ela concorda comigo. Essa não é corpo porque eu não concordo com ela e ela não concorda comigo. Então, você está fazendo juízo segundo a sua régua de verdade, não a verdade da palavra. Porque a palavra inclui no corpo todas as pessoas que nasceram de novo. Essas pessoas, elas estão fundadas na mentira. O que vai acontecer? Elas vão formar grupos fechados. Quem é esse grupo fechado? As pessoas que têm um coração semelhante ao dela, sectarista, que divide, mentira, porque é fundamentada numa realidade que não é a realidade da palavra, é a realidade das suas próprias feridas, a realidade do seu orgulho, porque existem vários tipos de orgulho, e um deles é o que divide. Então tem muitas pessoas que eu não tenho prazer na convivência, mas eu reconheço eles como corpo de Cristo, como filhos de Deus, e a minha oração é para que nós possamos amadurecer juntos e um dia encontrar essa unidade no Espírito. Mas quando eu digo fulano não é corpo de Cristo, fulano não é igreja de Cristo, é porque eu estou fazendo segundo a minha régua, porque o critério de Deus é outro. Então, aqui em 2 Tessalonicenses, é algo para você meditar, porque Paulo está dizendo, olha, Deus, o próprio Deus, ele envia a operação do erro nessas pessoas. Elas se perdem da verdade porque o coração delas rejeitou a verdade. E aí a gente quer ficar relativizando a verdade. Irmão, se a pessoa, ela apoiou a injustiça e a mentira, ela é injusta e ela é mentirosa, mesmo que ela com a boca dela não tenha mentido. É o que está escrito lá em Provérbios. Os maus, eles pendem para o mal, eles vão sempre apoiar os maus. E os mentirosos vão apoiar os mentirosos. Então, por exemplo, eu posso ficar minha vida inteira sem proferir uma mentira. Mas quando eu apoio alguém que mente, eu estou revelando quem eu sou. Eu estou revelando o que tem no meu coração. Então alguém chega aqui para mim e ele vive debaixo de uma mentira, seja as mentiras com as amizades, seja a mentira nos negócios, seja as mentiras onde ele oculta uma verdade ou ele distorce uma verdade como justificativa da sua suposta posição de correto. Então você apoia essa pessoa e você é conivente com ela, mesmo sem você proferir palavras, você se revela um mentiroso. É o que a palavra está dizendo. E essas pessoas que rejeitam a verdade, então, por exemplo, dívidas. Ah, mas você tem problema com dívida? Você aí que está assistindo, sente com as pessoas que você deve e negocie com elas. Isso aí não é uma mentira. Você dever não é mentira. Mentira é você negar que deve. Entende? Você tem um problema que você está traindo a sua esposa, então não tem problema você estar traindo a sua esposa no aspecto de você estar dizendo que você é mentiroso. Você já sentou com a sua esposa ou já sentou com alguém e pediu socorro para essa situação, confessando isso que você está fazendo, sabendo que isso é errado e não tentando justificar? Ah, porque eu fiz isso porque minha esposa me dá atenção. Nenhuma justificativa há para o adultério. Nenhuma. Não tem nada que você possa colocar em cima da mesa que vai justificar você trair a pessoa que você casou. Não tem. E várias outras coisas, mas a gente está falando aqui especificamente, por exemplo, de dinheiro e de adultério. Então você consegue lidar com as situações da forma que elas precisam ser lidadas?
Você não é mentiroso. Então você pode procurar quem você deve e falar, eu não tenho como te pagar, mas eu queria ver uma forma de eu te pagar. Eu posso pagar, eu te devo 5.000, eu posso pagar R$100 por mês? Essa situação não é uma situação de mentira. E muitas das pessoas hoje de classe média, que vivem no país hoje, não justificando, porque nós confiamos também em Deus, no nosso suprimento, mas é difícil hoje a situação econômica do país para algumas pessoas conseguirem manter as suas contas. Então, o ponto que eu quero chegar aqui é como que você vai escolher as pessoas que você coloca como líder no seu trabalho, se você é um gerente, um chefe, ou se você é um funcionário, quais as pessoas que você vai se relacionar de forma próxima, quais são os amigos que você vai pôr dentro da sua casa, quais as pessoas que você vai frequentar a casa delas, quais as pessoas que você vai ter abertura para lidar com elas, as pessoas que você perceber que são fundamentais na verdade. Eu sempre digo assim, uma coisa que eu acho que é antiga, né, como diz minha mãe, meu pai, é sabedoria dos antigos. Você acha que uma pessoa que ela rouba outros, ela nunca vai te roubar? Você acha que uma pessoa que mente para outros, ela nunca vai mentir para você? Então você é o especial, que ela mente para todo mundo, mas para você ela só fala a verdade. Ela denigre. Eu conheço pessoas que são cristãos, que eles têm o hábito de denegrir a imagem. Então, essa semana até eu passei por uma situação que uma pessoa perguntou assim para mim, o que você fez com meu primo, né? Eu fiquei assim sem saber, como assim fiz com... Aí ele falou, ele disse que você não quer mais falar com ele, né? Aí eu me lembrei o que foi. Porque eu tomei decisão da minha vida, alguns critérios baseados nisso que eu estou falando. Eu falei isso aqui na live porque são pessoas que a gente não tem relação de rede social e também não citei nomes. Então, assim, você precisa colocar critérios para a sua vida. Você convive com pessoas que mentem abertamente, você convive com pessoas que denigrem a imagem de outros. Às vezes ela não vai falar para você sobre você, porque ela não vai falar na sua cara, mas ela vai falar de você para outros. Ela denigra a sua imagem, ela mente, e aí você acha que essa pessoa dentro da sua casa, ela não vai fazer isso com você, né? E muitas vezes eu falei isso com alguns pastores há anos atrás, 2 anos atrás, falei sobre esse assunto, e alguns deles me disseram assim, mas você tem que perdoar. E eu perdoo, porque perdoar em primeiro lugar é uma realidade que há dentro de mim, Jesus habita dentro de mim, Ele é o perdão. Perdoo. Mas você tem que deixar isso para lá. Deixei isso para lá. Mas você precisa começar a decidir quem é que você vai deixar dentro da sua vida. Porque nós somos influenciados pelas pessoas que nós caminhamos, né? Nos últimos dias que eu tenho falado com alguns pastores que são pessoas assim que sempre reconhecem o meu chamado, que sempre fala, não, Léo, cara, eu tô com você e vai, você... E aquela pessoa que te anima, que injeta gás na sua fé, eu percebi o quanto é isso importante na minha vida. Porque em alguns momentos a gente começa a ficar rodeado de pessoas que a todo momento não reconhecem a sua pessoa, não reconhecem o seu chamado, não reconhece os seus dons, não reconhece a sua integridade, e ela fica ali do seu lado a todo momento, falando coisas que te faz você sentir para baixo, questionando seus posicionamentos, questionando a forma como você trabalha, questionando a forma como você se enxerga seu chamado, questionando a forma como é seu ministério, não apoia financeiramente, não apoia com palavras, não apoia com oração, e você fica ali com aquela pessoa, dentro da sua casa, te segurando, como se fosse uma âncora na sua vida. Aí depois você vai orar a Deus e fala, Senhor, por que a minha vida está tão pesada? Senhor, eu estou me sentindo sobrecarregado. Senhor, eu estou pensando em desistir. Senhor, eu estou desanimado. Por quê? Porque essas pessoas que rejeitam a verdade, se você andar na verdade, elas vão te rejeitar. Elas vão caminhar com você, mas elas vão rejeitar seus dons, vão rejeitar suas palavras, vão rejeitar seus posicionamentos, vão rejeitar suas decisões, e você vai ficar ali a todo momento gastando toda a sua energia com pessoas que são contrárias ao que você faz. Eu tentei por muito tempo compreender o fundamento da honra, e a honra ela está revelada quando Jesus foi na cidade onde ele cresceu, em Nazaré.
Ele já tinha passado por várias cidades, curado pessoas, expulsado demônios, tinha feito milagres, multiplicado tudo. Ou seja, era inquestionável o que Jesus estava fazendo. Quando ele chegou em Nazaré, aí apareceu lá uma pessoa, nossa, quanta sabedoria, da onde saiu tanta autoridade? Aí alguém chegou e disse assim, mas esse aí é o filho de José, cara. Tipo, o que vocês estão vendo demais? É o filho de José. Jogou a condição messiânica dele na lata do lixo e disse, mas esse aí é o meu vizinho, cara. É um qualquer. E aí a palavra que diz, é a Bíblia que diz, que ele nada pôde fazer. Ele nada pôde fazer ali naquele lugar. Eu tenho certeza que tem pessoas assistindo aqui ou que vão assistir essa live. E eu vou falar isso para vocês como forma de trazer uma figura para o que eu estou falando. Eu já vi com os meus olhos pregadores, muitos milagres através da vida deles, libertação através da pregação, libertação através de oração. Já vi unções poderosas, já vi coisas que eu nem por um tempo acreditei que não existia mais, que era só no livro de Atos, e eu já vi isso. E eu já vi muita coisa também operar através da minha vida, através da palavra, da sabedoria, da oração, da unção. Já vi muita coisa Deus fazer através da minha vida. E depois, durante um tempo que eu comecei a ficar bem desanimado, assim, que eu estava um pouco refletindo sobre, né, o meu real chamado, a minha identidade, eu percebi muitas coisas não estavam mais operando através da minha vida, como libertação, cura e esse tipo de coisa. Só que eu fui perceber as pessoas que eu estava rodeado. Eram pessoas que constantemente colocavam o meu chamado em questão. Pessoas que estavam ali confrontando diariamente a realidade do meu chamado. E isso vai te sugando e a sua unção ela vai enfraquecendo. Porque você a todo momento tem pessoas dizendo assim, não é bem assim, porque você devia fazer assim, porque eu não concordo com isso que você está falando, porque isso que você está fazendo eu não concordo. Ou simplesmente desprezam abertamente aquilo que você fala e aquilo que você faz. E você fica convivendo com essas pessoas. E você traz para dentro de casa e ainda abre seu coração para essas pessoas. Então você não vai conseguir desenvolver as suas habilidades sobrenaturais, porque vem através da fé, da sua convicção. Por exemplo, ministério apostólico, se você não tiver convicção de quem você é em Deus, você não vai desfrutar daquela unção operante na sua vida. Aí você começa a andar com pessoas que nem acreditam nisso. Elas não acreditam que existe isso, elas não acreditam no seu ministério, elas não acreditam nas suas finanças, elas não te apoiam financeiramente. Eu conheço pessoas que me conhecem há anos, falam comigo há anos, e elas nem perguntaram nada sobre os meus livros. Eu mostrei aqui para vocês 4 livros. Tem o 5º livro saindo. E as pessoas não se interessaram nem de perguntar sobre o que o livro fala. E essas pessoas estão com você ali, dizendo que são seus amigos, dizendo que são pessoas que caminham com você. Então, baseado em tudo isso, irmãos, eu queria que vocês refletissem, né? Ao seu redor. Eu já resolvi essa questão no meu coração. Por isso que eu estou fazendo essa live. Porque eu meditei nisso durante anos, desde 2021. Agora você precisa. A irmã Eunice, que foi minha aluna, ela estou vivendo isso. Ultimamente estou fazendo uma faxina geral. Tem que fazer, senão as pessoas vão sucumbir. As pessoas vão sucumbir. Eu vejo pessoas dizendo assim, mas o pastor do YouTube, o pastor... Eu não quero saber. Aqueles que Deus chamou, eles vão responder por aquilo que eles estão fazendo. Eu preciso cuidar da minha saúde, do meu corpo, da minha saúde mental, é o que eu tenho buscado também, cuidar da minha saúde mental e da minha saúde espiritual, que é a unção que Deus me deu e me chamou para algo específico. E eu convido vocês a fazer isso na vida de vocês. Nem todos sentam na minha mesa, a irmã falou aqui. Exatamente, a gente tem que começar a fazer esse filtro. Algumas pessoas, irmãos, eu vou falar isso para vocês, mas vocês cheguem às suas conclusões orando a Deus. Algumas pessoas eu já bloqueei das minhas redes sociais. Algumas pessoas eu excluí, porque acho que não há necessidade de eu bloquear, porque o fato de eu excluir já faz com que elas não vejam, né, nada meu. E algumas pessoas eu falei abertamente, irmão, eu não quero mais vínculo com você, porque você vem me desrespeitando constantemente. Todas as nossas conversas você me desrespeita.
Você não mede as suas palavras comigo. A amizade tem liberdade de confrontar com respeito, educação e consideração. Se a pessoa não tem respeito, consideração e educação, é porque ela não é seu amigo e ela não tem o mínimo de estima por você. Então você seja educado, né? No caso aqui você que está assistindo, chegue para essa pessoa educadamente e diga: a partir de hoje nós não temos mais vínculo de amizade porque você não tem me respeitado nem me considerado como alguém por estima. E amigos nós estimamos. Eu sou uma pessoa, quem me conhece sabe, se você falar que você vai ficar rico pregando, colocando prego em sabonete, eu vou te apoiar. Eu vou orar e vou crer e vou falar: irmão, então vai com fé que você vai ganhar dinheiro pregando sabonete, colocando prego no sabonete. Porque eu acredito que o meu apoio moral, o meu apoio verbal, a minha intenção de coração que aquilo dê certo, é a maior expressão de amizade, é a maior expressão de consideração. É quando, às vezes, tem pessoas que falam assim comigo: eu vou fazer isso, isso, isso. Eu falo: ó, irmão, eu não enxergo dessa forma que você está dizendo, mas se você está dizendo, cara, eu vou confiar em você e eu vou apoiar você nisso aí. E se der errado, você tenta outra coisa. Então vamos junto nisso aí. A gente tem que ser assim. Se você não tiver esse posicionamento, irmão, sinto muito em lhe dizer, você vai se incluir naquelas pessoas que vão a todo momento estar enfrentando peso desnecessário, problemas emocionais, problemas espirituais, e aí você vai dizer: ah, mas Senhor, o diabo se levantou contra a minha vida. Algumas vezes o diabo se levanta, algumas vezes somos nós que permitimos que essas circunstâncias tenham um poder de influência na nossa vida. Então eu te convido agora a ler esse último versículo para a gente encerrar aqui. Provérbios 21, 24. E compartilhe essa live se você gostou. Compartilhe com outras pessoas. 21, 24, ó. Chamamos de zombador o homem vaidoso, que trata os outros com orgulho e desprezo, tá? Chamamos de zombador o homem vaidoso, que trata os outros com orgulho e desprezo. Então veja só, imagina você aí, você vai lembrar de alguém. Você chegou para uma pessoa que você tem consideração e foi contar para ela um projeto seu. Olha, eu estou pensando em fazer isso, isso e isso. E essa pessoa, ela zombou, ou ela fez desdém, ou ela, aqui como o versículo diz, ela desprezou aquilo que você falou para ela. Você chegou para ela e disse assim: ah, eu estou pensando em abrir uma loja, ah, eu estou pensando em abrir um negócio, ah, eu estou pensando em começar uma faculdade. Aí essa pessoa fez assim, desprezou aquilo que é muito importante para você. A Bíblia está falando, essas pessoas são vaidosas e cheias de orgulho. É um orgulho, a vaidade, o desprezo por aquilo que você faz, né? Inclusive eu estava vendo ontem uma mulher pregadora falando sobre isso, e ela disse assim, que uma das características do orgulho, né? Uma das, que ela fala que tem várias, é a vaidade, porque o vaidoso, ele ouve você falar uma coisa, ele fala: ah, isso eu já sei. Aí você vai dar um curso, por exemplo, o vaidoso, ele faz um curso com você de um final de semana, por exemplo, ele faz um curso intensivo de sábado e domingo, e ele pega, você está passando ali uma experiência, por exemplo, de 10 anos ou de 4 anos da sua faculdade que você fez pós-graduação, você trabalhou, você tem experiência, aí você vai lá e passa isso para a pessoa, e a pessoa em um final de semana, ela acha que ela aprendeu tudo o que você aprendeu em 10 anos e ela quer passar para outros da mesma forma como se ela soubesse tudo aquilo que você sabe. Então essa pregadora, que é uma pessoa que prega para milhares e milhares de pessoas, né? Ela falou isso. O vaidoso, ele sempre vai achar que ele sabe aquilo que você sabe, ou que ele sabe mais, ou que aquilo que você está falando é qualquer coisa. Ele sempre vai olhar para você quando você está ensinando como que aquilo não tem nada de mais. Então você às vezes se esforça, prepara, viveu, trabalhou, estudou, aprendeu aquilo. Aí você vai ensinar para a pessoa, ela pega aquilo como algo qualquer, ou ela acha... Aqui o Mário está assistindo, o Mário é meu genro, o Mário é professor de lutas há muitos anos, então ele deve saber o que eu estou falando. Ele passou não só por aprendizado teórico, mas ele tem experiência de luta real
em campeonato, em treinamento, de lidar com pessoas, lidar com lesões. Aí ele vai ensinar alguém e essa pessoa faz 3 aulas e já quer colocar diante dele como igual. A pessoa, por exemplo, ele é mestre de lutas, então tem as faixas, né? Aí a pessoa fez 6 meses de luta, aí ela quer chegar para o professor e se colocar como igual. Como se fosse assim, eu sei o que você está dizendo, já entendi. Eu já aprendi. Não, eu já sei, eu também já posso dar aula. E as pessoas que se colocam nessa posição, essa pregadora, ela fala, é uma das características da vaidade. E se confirma aqui na palavra, no que eu acabei de ler. Chamamos de zombador o homem vaidoso, qual que é a característica do vaidoso? Que trata os outros com orgulho e desprezo. Trata os outros com orgulho e desprezo. Então, quando você vê essas características, irmão, o que você fala? Deus abençoe e sai andando, distância. Continue orando por essa pessoa, porque isso vai tratar seu coração cada vez mais, mas busque distância dessas pessoas. Elas vão te prejudicar num nível, muitas vezes, que vai fazer você desacreditar até de si mesmo. Você vai desacreditar de tudo aquilo que Deus plantou no seu coração por você insistir em conviver com esse tipo de pessoa. Você tem que tomar uma decisão. Se rodeie de pessoas que te apoiem, que acreditam no que você faz. É aquela pessoa que ela paga o preço para ouvir o que você está falando. É aquela pessoa que faz questão, ela pega o carro e ela viaja para sentar com você. Essas pessoas são as pessoas que você tem que considerar. O cara que ele é seu amigo, ele gosta de você, ele reconhece quem você é, ele pega um avião para passar 1 hora com você. Agora, a pessoa que ela não tem apreço por você, ela vai estar todo dia do seu lado, só que só para estar ali, sendo âncora no seu pé. Ela vai ficar falando que tudo que você faz não é assim, que não é bem assim. Inclusive, quando ela tiver oportunidade de estar com outras pessoas, ela ainda vai abrir a boca para menosprezar o que você faz, para te jogar para baixo, para denegrir sua imagem, para falar que não é bem assim, que não é desse jeito, e que enfatizando sempre os seus defeitos e nunca exaltando as coisas que Deus te deu, as características e virtudes que Deus colocou em você para sua vida, para o seu chamado, para sua família. Essa é a palavra que eu estou te dando aqui hoje, no primeira live, que pode verdadeiramente revolucionar a sua vida. Você pode estar estagnado numa situação há anos, porque você não consegue se livrar dessas pessoas. Você não consegue ter um posicionamento de você chegar e abertamente tomar uma decisão. E eu te digo, se você fizer isso, você vai começar a enxergar a sua vida rompendo em vários aspectos. E ao mesmo tempo que a sua vida vai rompendo, Deus vai colocando diante de você pessoas que valorizam quem você é, o que você faz e o que você fala, tá bom? Deus abençoe vocês. A próxima live é quinta-feira, 1 hora. E eu já convido você para colocar aí na sua agenda, para você não esquecer, tá? Toda segunda e quinta. Eu estava tão avoado ontem que eu achei que a live era terça e quinta, mas no bannerzinho está lá, segunda e quinta. Mas vão ser todas as segundas e quintas. Então, quinta-feira próxima agora, depois segunda-feira, tá? Deus abençoe vocês. Siga aí o meu perfil, compartilhe, convide pessoas para seguir o perfil. E uma forma de você mostrar para os seus amigos que você é amigo deles é justamente quando você compartilha os conteúdos deles, é quando você fala daquilo que você está recebendo, né? Eu estou falando aqui de cristãos, você fala do que ele faz, por exemplo, meus livros. A pessoa que ela é meu amigo, ela vai tentar fazer o meu livro para frente, porque ela está comigo. Assim como eu também promovo o ministério e o chamado das pessoas que eu sou amigo. Então, muitas vezes, nós somos os maiores responsáveis por o lugar que a gente está ali, porque a gente não sabe tomar decisão em relação à amizade e ambiente, tá? Deus abençoe vocês.